Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriine Martinelli, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite e Mafá Farmácia de Manipulação. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, mais uma edição do nosso Papo de Mulher. Não é não. O Brasil registra pelo menos 52 denúncias de importunação sexual por dia, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O crime difere do assédio, delito mais conhecido. E é para falar sobre a importunação sexual e nós estamos recebendo a advogada e professora da Farese, Valquíria Gomes. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. É um prazer receber você aqui novamente no nosso Papo de Mulher, Valquíria. Bem, o que é a importunação sexual? A importunação sexual, ela está prevista no artigo 215 da Lei 13.718 de 2018 e é a prática sem praticar contra uma pessoa, sem a sua anuência, ato libidinoso para poder se satisfazer sexualmente. Esse ato libidinoso é apalpar, lamber, tocar, dar um beijo forçado. O ano passado a gente até teve a questão no Big Brother Brasil, né, de dois participantes que acabaram praticando importunação sexual com uma participante estrangeira. Então esse é um exemplo que infelizmente a gente pode usar, mas acho que todo mundo vai conseguir associar. Lembrar, né? E que está em todos os âmbitos, né? Sim. De trabalho. Inclusive teve numa Câmara de Deputados, se eu não me engano, há tempos atrás. Infelizmente, né? Infelizmente. A mulher passando por isso. É. E qual a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? Ambos são crime contra a liberdade sexual, mas o assédio sexual, ele necessita de que seja praticado por algum superior. Então, usa-se deste cargo para conseguir uma vantagem sexual de alguém que está numa hierarquia menor. Então, é aquele chefe que faz vários convites para sair e se a mulher não aceita, acaba prejudicando ela no ambiente de trabalho. Então, o assédio tem essa característica de ser um hierárquico usando da posição. Vale também para a chefa e para o empregado, né? Exatamente, bem lembrado. E a importunação sexual é aquela coisa, não precisa dessa hierarquia, como você já explicou. Isso. Bem, e o que pode ser considerado ato obsceno? Ato obsceno é quando você, por exemplo, tá na rua e acaba tirando ali, né, o seu órgão genital para fora, ou faz algum aceno que seja relacionado a algum ato sexual. Qualquer manifestação sexual que não seja desejável no ambiente público e principalmente que esteja no ambiente público pode ser considerado ato obsceno. Se a gente estuda sobre o que é ato obsceno, até urinar em público, dependendo, dependendo ali do ambiente, né, e de quem está em volta do ambiente, é ato obsceno. Aí a pessoa pode denunciar, então, né? Sim. Não é local, né? Não é local para isso, né? E infelizmente aqui na nossa cidade a gente vê muito por aí, né? Sim. E qual a penalidade para o ato? Ato obsceno, nós temos a penalidade pequenininha de 3 meses a 1 ano. Estupro já vai um pouquinho maior, né? Inclusive vai aumentando dependendo de contra quem é praticado, se é menor ou não. Importunação sexual. Com a mudança da lei, passou de 1 ano para até 5 anos. E o assédio sexual, que a gente falou também, de 1 a 2 anos de detenção. No seu ver, essas penalidades estão sendo colocadas mesmo fora do papel? Estão, mas acaba demorando brechas, tanto para chegar à punição, né? Que às vezes a gente não consegue punir ou aquela punição já nem tem o efeito desejável, né? Já passou tanto tempo que... É lento ainda, né, o sistema. Sim, infelizmente. E o que é o traje público ao pudor? O traje público ao pudor está no
Penal para englobar o ato obsceno e o ato obsceno escrito ou um objeto obsceno. Então, envolve o artigo 233 e o 234 do Código Penal. Então, está envolvido tanto no ato obsceno em si, que a gente acabou de falar, mas também na escrita obscena ou no objeto obsceno. E aí, quem divulga essa escrita, quem produz esse ato obsceno também é criminalizado. E qual a pena atual para o crime de importunação sexual? Você já falou um pouquinho. E como era antes da Lei 3.718/18? Essa lei foi muito importante porque aumentou a pena de 1 até 5 anos. Antes a pena era 3 meses, olha muito só. Muito pouco, né? Então nem fazia... constrangimento que as pessoas passam, as vítimas passam. Não fazia nem cosquinha. E a preocupação da lei anterior era cuidar da moral e dos bons costumes e não de quem sofria lá, né? Então aumentou em 2018, assim fica um pouquinho melhor. E, no geral, qual o percentual de mulheres que já sofreram importunação sexual? Citei ali dados por dia, né? Mas nesse geralzão todo. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, divulgou em 2022 que 13,6 casos de importunação sexual são registrados por dia no Brasil. É muita coisa, né? Nessa última terça-feira, dia 29, a TV Gazeta também divulgou uma reportagem sobre crimes sexuais em geral. E eles trouxeram dados alarmantes também. Nós temos aí de janeiro a julho de 2023, 1.680 casos registrados. Imagina os não registrados. Que a maioria se cala, que seria a próxima pergunta, né? Para crime de assédio sexual. A gente teve também um escândalo aí no judiciário, que foi um juiz, né, que foi aposentado compulsoriamente, olha só, por praticar tanto importunação sexual quanto assédio sexual. Aquele que deveria defender, pois né? É por isso que eu disse no início, né? Está em todos os âmbitos, sim, né? Sim. Depende da pessoa. E assim, a gente às vezes não vê a denúncia, imagina quem não denuncia. Imagine, se sente pressionada, né? Ou pressionado. E a maioria não denuncia, né? Seja por medo, vergonha. Desse caso do juiz mesmo, quem sofreu assédio e importunação foram denunciar muito tempo depois. Então, hoje a informação ajuda a mulher ter mais, a mulher ou homem, enfim, ter mais coragem, né? Mais acesso à informação, mas ainda assim a gente tem que ter mais denúncias para que sejam mais punidos os crimes. Por falar que as mulheres demoram a fazer as denúncias, pode-se fazer a denúncia depois dos 18 anos, até 21 anos, sim, né? Depois dos 18 anos, né? Sim. Que o crime ocorreu. E muitas mulheres nem sabem que passaram por uma importunação sexual. Sim. Isso se deve a uma sociedade machista e cultural? A cultura com certeza influencia muito. Nós aqui, inclusive, em Santa Maria de Atibaia, cidades pequenas, nós somos ensinadas a, né, graças a Deus está mudando, mas servir o homem, ou achar normal aquele assovio, né, quando a gente passa por algum lugar. Até assovio é importunação sexual. É importunação sexual. A gente não pede aquele assovio, né? Então, acho que mais isso tende a mudar. Chamar de gostosa. Isso tende a mudar com a informação. Programas como esses são essenciais, inclusive, para dizer que isso é importunação sexual. Ser chamada de gostosa quando passa. Várias coisas, né? Sim. Essas mínimas coisas que não são mínimas. Não são normais. Não somos obrigados a aceitar. E o que fazer, então, quando se é vítima de importunação sexual? Denunciar. Procurar informação. Nós temos os canais recomendados para denúncia, né? 190 para a Polícia Militar, 180, que é a central específica de atendimento à mulher. Nós não temos aqui em Santa Maria uma delegacia especializada em atendimento da mulher, mas temos a delegacia. Temos também o Núcleo Margaridas, que, salvo engano, também acolhe. A mulheres, né? Então, temos canais de denúncia e precisa ser denunciado. Com certeza. E como provar uma importunação sexual? Porque já falamos que o sistema é lento, né? Sim. E para provar? A importunação sexual, se houve ali um ato físico, por exemplo, uma ejaculação, você deve levar a roupa, né, para que seja periciada. Quase sempre a gente vai contar só com testemunhas, mas tem que lembrar também das câmeras do local, né? Se foi um local público, pedir acesso às câmeras, levar essas câmeras para o processo e pedir o quanto antes. Agora, se não for um local público e se não houver testemunhas? Aí fica a palavra da vítima contra a do agressor, embora a palavra da vítima tenha muito peso, né? E quando é necessário a ajuda de um advogado?
os crimes sexuais no Brasil, eles não necessitam necessariamente de um advogado. Mas claro que o advogado é importante para auxiliar, para acompanhar principalmente, né? Mas então o advogado ele vai agir assim no acompanhamento ali da mulher, na delegacia, na denúncia. Mas você disse que não pode, mas a denúncia é uma coisa, é um crime. Agora a mulher pode entrar com danos morais, eu porque ia dizer isso agora. Aí precisa de ajuda de um advogado, né? Porque é muito diferente. Tem gente que pensa, só denuncia na polícia e vai resolver. Não, mas você tem que se representar, né? Exatamente. E para isso precisa de um advogado para pedir danos morais, porque a mulher sofre muito. Isso. Né? Criminalmente é uma esfera, mas na esfera civil você pode pedir indenização pelo que você passou. Né? E assim, não somos obrigados a aceitar, aquilo gera um dano, né? Quem passa por uma importunação sexual, um assédio sexual, fica com isso marcado, então tem o direito de pedir indenização civil também. E aí sim procurar um advogado. E ela necessita que o caso na delegacia seja resolvido, aquele processo para entrar, ou já pode entrar? Pode. Porque demora, são esferas, né? Diferentes. Pode sim fazer as duas ações. E o núcleo de práticas jurídicas da Farese pode ajudar nesses casos? Sim, estamos lá também para fazer esse acolhimento da vítima, para fazer a reparação moral. Esses também são casos que atendemos lá. Esperamos não atender por conta do crime em si, é muito delicado, mas estamos lá para esses casos de família, consumidor, demandas cíveis, estamos lá à disposição da população. Infelizmente, o que mais pesa hoje em dia, o que mais procura é a questão criminal, né, Valquíria? Quase grande parte dos nossos processos hoje lá são do âmbito criminal. Mas não são só os que atendemos, é importante deixar claro. Pensão alimentícia, violência contra a mulher. INSS, violência contra a mulher, o que mais? Infelizmente, a gente... Trabalhista. Sim, lá nós temos, infelizmente, muitos casos de violência contra a mulher, mas que bom que podemos ajudar nisso. Casos de pensão alimentícia, qualquer demanda de família, guarda, visitação, divórcio, consumidor, a gente está lá com demandas de consumidor, um notebook que foi comprado e aí deu defeito. Então todas essas situações a gente está lá para auxiliar. Quando o PROCON não dá jeito, a gente atua. Ótimo. Como a gente precisa, né? Sim. E quem deve procurar o núcleo? Nós estamos lá para toda pessoa que o seu rendimento pessoal seja de até 2 salários mínimos ou familiar até 3 salários mínimos. Porque o nosso intuito é atender a parcela mais carente da população que pode contar com o nosso atendimento de graça, né? Nós não cobramos e conseguimos assim ajudar essa demanda. Bem, a gente sabe que essa população que mais carece, muitas vezes no horário de atendimento comercial está trabalhando, né? Sim. Então a Farese tem um horário diferenciado para isso, para atender essas pessoas? Dias também? A gente fica lá às terças e quintas de 2 às 18 horas. Mas tem o telefone também, o e-mail para entrar em contato. Se for o caso, a gente pode agendar um horário especial, não tem problema. O nosso intuito é ajudar realmente, clarear dúvidas e resolver demandas da população. Para quem está em casa, que sofreu uma importunação sexual, que precisa de auxílio, né, nessas questões que você falou, familiar, de guarda, trabalhista, qual o telefone da Farese? Pode contactar. Desse aí do NPJ. Pode contactar o meu mesmo. Eu estou como professora e coordenadora do núcleo de prática. Posso dar meu telefone aqui? Pode, fica à vontade. 99879-0679. Tem o e-mail npj@farese.com.br. Bem, no mais, algum recado para a população? Estamos lá. Hoje, inclusive, é dia de atendimento. Hoje é quinta-feira. Daqui a pouco quinta-feira. Daqui a pouco eu estou lá com os alunos também. Então, venham nos conhecer, tirar dúvidas. Se tiver alguma demanda para resolver, a gente também acompanha no judiciário todas as terças e quintas de 2 às 18 horas. Valquíria, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher. Um grande abraço a toda a equipe da Farese e uma boa tarde. Boa tarde, agradeço. Nosso Papo de Mulher termina por hoje. Um grande abraço para você que ficou na sintonia. Até o nosso próximo encontro.